O cerne do judaísmo na Bíblia é o sacrifício. Certo. Sempre. Sempre. O sacrifício, o sangue do cordeiro, ele é a base do relacionamento entre os judeus e Deus. Porque sem o sangue não tem perdão. E sem perdão só é culpado, e a Bíblia diz que o pecado nosso faz divisão entre nós e Deus. Então, à vontade, na sua fala você diz. Você vai replicar. Quem diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus é Isaías. Vai pegando aí, depois você rebata Isaías. Agora veja, o centro da religião judaica no Antigo Testamento era o sacrifício. Durante a diáspora, esse centro foi alterando-se. Se criaram vários... Não haver o templo, certo? Isso. Sem templo, não tem... enfim, um monte de coisas fica desconexa sem o templo, sem a Arca da Aliança e tudo mais. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro perfeito. Então, tudo aquilo... Bom, porque Isaías 53 nós entendemos... Não porque está escrito, porque na sua opinião ele era o Cordeiro perfeito. Bom, primeiro porque o João Batista, que tinha linhagem de sumo sacerdote, e uma das questões que o sumo sacerdote era responsável era para apontar qual era o cordeiro que morria pelo pecado do povo. E o João Batista diz, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, acrescentando, ele é o Cordeiro perfeito porque ele não tinha pecados. Exato. Então, por exemplo... Moisés quis morrer. O que isso importa para a menina do Colégio Bandeirante de 2025? Não é assim que funciona. Não, porque essa era a pergunta. Mas assim não funciona. Tá bom. Assim não vai funcionar. Mas eu respondo o que importa para a menina. Vamos lá. Eu quero saber. A Bíblia diz... Mas eu não estou interrompendo por A Bíblia diz no Novo Testamento que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Como o centro do judaísmo era o sacrifício, o sangue, porque sem o sangue não há expiação. Por exemplo, vocês têm 10 regras principais e 603 que gravitam em torno dela. Vocês conseguem viver sem quebrar as 10 principais? Conseguimos. Então você nunca desejou outra mulher. Não, é que se você lê nos comentários... Não, entendi a sua pergunta. Então, eu vou ser direto na pergunta. Você consegue viver sem quebrar os 10 mandamentos? Eu acho que os 10 mandamentos, sim, e os 613 não. Entendeu? Porque quando você lê nos comentaristas do Talmud, não cobiçarás, não é simplesmente não pensar em outra mulher, entendeu? Quer dizer, se você pensar, você controlar esse pensamento, você vai estar cumprindo o mandamento. Não tô querendo... Eu quero dizer, mas continue o teu raciocínio. Então, digamos que sim ou que não. Então vamos lá. Obviamente, nenhum ser humano sai ileso dos 613 mitzvot. Isso, somos pecadores. Exatamente. Ninguém consegue ser salvo porque diz assim, eu sou bom, tá aí, ó, puxa minha ficha. Concordo. E eu nunca errei em nada. Não dá. Logo, essa pessoa, ela precisa do sacrifício para estar diante de Deus. E o que é o sacrifício? É um cordeiro. Era um cordeiro que morria pelo pecado das pessoas. Mas hoje em dia, o que seria? Para a menina do Bandeirantes? Na teologia cristã, nós enxergamos que Jesus Cristo, depois que o João Batista aponta ele como sumo sacerdote, vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele, por ser sem pecado, por ser um cordeiro completo, sem defeito, completo, exatamente, ele morre pelo pecado da humanidade. E todas aquelas... Calma, você já vai falar, E todas aquelas figuras que gravitam em torno da ideia do sacrifício se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Então nós cristãos... Mas a minha pergunta é nós cristãos a menina cremos, do Bandeirantes que escuta isso, ela fala assim, que legal! Jesus, que era perfeito, morreu pelos meus pecados e agora eu posso fazer dancinha do TikTok com cruz aqui pendurada, que é 99%, você sabe, Vilela. Que é 99%, porque Jesus era tão gente boa que ele morreu por nós. O que isso levou ao melhoramento do ser humano, entendeu? A moralidade do povo cristão não é o padrão. Assim como a moralidade do povo judeu também não é uma questão. Eu conheço Israel provavelmente mais do que todo mundo que está aqui dentro. Eu já estive lá mais de 70 vezes. Eu sei como é Israel de verdade. Eu conheço o pessoal. Concordo, mas a pergunta é na ideia. Só que... Como essa ideia melhora, entendeu? Então, é que assim, que esse problema que você está trazendo também joga contra você.
Também, o que existem de judeus imorais, Não, tem também, igual. produzindo conteúdos imorais, Igual. falando imoralidades e celebrando a Páscoa, isso não está no gibi. Eu concordo. Então, Eu se não você tô contra concorda, cristão. então tira o argumento. Não, você entendeu. Volta A minha ao meu pergunta sobre o argumento. argumento O meu argumento é o que seguinte: judaísmo, o judeu nós que ele não- cristãos, mas você não tem nós debate. cristãos cremos que Jesus Cristo é o Cordeiro a que graça morreu é essa. pelo pecado da humanidade. Se a humanidade, se o irmão lá está fazendo dancinha do TikTok com a pontual. crucifixo, é um problema Não, mas a dele, minha não o pergunta meu. não foi pra atacar. Deixa eu tentar explicar, por isso é pontual. Deixa eu dizer o que é que que tá a legal o menina papo, ganha. porque ele entendeu. Não, é só pra. Rabin, Senão a gente deixa eu vai responder perder a sua pergunta. senão a gente vai Rabin, perder todo o ponto, mas só pra você ter. calma. A minha Calma, pergunta Rabin, deixa era. Eu tô bem calmo. Deixa eu responder A minha o que você pergunta. perguntou. Não, só um minuto. Você sabe o que a menina ganha entregando a vida dela para O quê? Jesus? Ela ganha a vida eterna. O É uma paraíso- palhaçada igual do Ela muçulmano do Hamas, que ela se ganha- mata, explode o Rabin. ônibus pra ganhar a vida eterna. não, peraí, Dudu, Não, não. igual. Não, aí você fez Rabin, aí você fez não. tem um Rabin, espaço. não tem, nos porque ele quer compare ao dizer- Hamas. É igual a Olha, ideologia. preste atenção. Então, Não vamos nos começar a compare inteligência ao aqui, Hamas. Bela. É a ideia. Eu não Mas tô é um comparando. é um senhor não- salto é um salto que você fez. Ele é muito não, Se o senhor não é sabe porque- argumentar, eu não sei- ofenda. Eu sei argumentar, acho que é melhor Então tudo aqui. não ofenda. César, você entendeu o que eu tava falando? Hamas Não, mas assim- Eu se estava compara num ao caminho Hamas. muito inteligente com o César até você trazer essa informação. Mas deixa eu continuar. A minha pergunta, eu concordo, eu não estou aqui com arrogância nenhuma e acho que você está entendendo muito bem. Pelo menos alguém. Que é, eu concordo, no povo judeu, você tem tantas pessoas imorais como morais, como em qualquer lugar, porque temos livre-arbítrio, graças a Deus. A gente estava discutindo a ideia. A minha pergunta para você é que no judaísmo hoje em dia, as ideias que levam a uma pessoa a ter moralidade e comportamento bom não tem nada a ver com alguém que morreu na cruz. Então a minha pergunta era sobre a ideologia cristã, como essa ideia de falar que alguém morreu pelos nossos pecados e por isso já nos perdoou tudo pela graça divina, que eu sim estudei o assunto, ela levaria a um comportamento, eu não estou falando daquela menina específica. E quando eu comparei, para deixar claro para os nossos ouvintes, já que todo mundo hoje em dia é dos cortes e é do mimimi e é das chatices de hoje, não, eu vou deixar bem claro. Eu quis dizer o seguinte, cada um tem sua crença desde nascença. Eu tenho a minha, o Micha tem a dele, vocês têm. E o Hamas, você vai entender o que eu quis dizer. Eles cresceram desde pequenininho na escola, eu não estou falando agora, eu estou falando como judeu, que poderia falar o contrário disso. Mas eles foram educados acreditando que o Deus deles, Alá, gostaria que eles matassem. Apresentamos o futuro da criação de sites e landing pages. WordPress com Yahoo! Matassem, por exemplo. Mas os Deus. cristãos não têm nada a ver com isso. Não, mas deixa eu terminar, você vai Outra entender. coisa, Mas jamais você é não deixou eu violência terminar. contra o Mas você não homem, deixou eu contra o terminar. Mas próprio 2000 anos vocês fizeram isso, então tem humildade de reconhecer. Porque se a pessoa nega a história, não tem nem papo. Os cristãos fizeram a mesma coisa que o Hamas faz hoje em dia, uma coisa chamada Cruzadas, Inquisição. Você não estuda história. E você tem que saber, igual o Papa anterior, pediu desculpa peraí, pro peraí. povo judeu por ter Dudu, feito essa Dudu, palhaçada. Dudu. É verdade? Mas vai virar uma bagunça. Deixa eles terminar, vocês vão ter Não, mas eu minutos deixei, que eu tava conversando com o César sobre uma coisa muito, Mas você muito quer abrir importante. você abriu um outro Não, mas eu não assunto quis agora. abrir. Ele não aceitou Eu não a quis. resposta que é a eternidade que a moça vai conseguir. Isso que eu quis Aí falar. você me chamou de Hamas. Não, não chamei de Hamas. Porque Então você eu não, quero- porque por isso eu quis você não explicar. aceitou essa resposta. Por que eu quis explicar? O Hamas é violência contra o próprio homem, é violência contra o próprio Deus. Eu sei. Hamas está lá em Gênesis, Mas- Noé, quando diz. Então tem que ter muito cuidado Tá, com o que se desculpa que eu fala. falei então a palavra Hamas. veja Então bem. vão me corrigir. Não, isso é uma agressividade Não muito é, grande. sabe por quê? Não é Você zero- dizer que a gente é igual zero- Hamas. não falei que Outra você- coisa, nada das atrocidades que você Eu falei a ideia. você eu falei a atribui ideia. para Jesus Cristo, eu falei para a a vida ideia. dele. Isso, eu acho que Jesus era o máximo. Eu Então acho que o nome é cristianismo. Isso. Então O não Jesus- julgue uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. Mas aí você mistura 10 então ações é ao mesmo muito tempo. importante. Um nós de termos cada vez. bastante Um de cada cuidado com o vez. que se Não, não diz dá. aqui. Eu tava Mas falando é a vez deles. Não, mas tava com César. Não, é deles. eu tava- Não, eles distribuem como eles Ah, quiserem. eu o senhor é o Dudu, eu moderador. preciso passar pra eles. Eu sei, mas aí eu falei do Hamas, eu preciso explicar porque eu falei do Hamas. Dudu, Tá você bom. quer fazer o programa? Não. Eu posso falar pra você. Eu fico quieto. Eu posso controlar? Eu sei que você também é cristão, mas Sim. quando eu comparei, mas é uma coisa muito grave que Vocês vão- depois vai usar corte Mas você disso vai ter aqui. 3 minutos depois pra Eu falar. posso falar só desse ponto do Hamas? Não. Tá bom. É de vez dele. Volta aqui, tá. Você vai ter Respeitarei. 3 minutos, por favor. Conclui. Eu quero repudiar. É que tava indo tão bem. Eu quero repudiar com toda a minha veemência. Você Eu parece o deixo Lula eu falando. falar. Não deu mais outra agressão. O senhor vai me agredir quantas Calma, vezes? vai. Não, Vamos seguir, vamos Miga, seguir. isso é um exemplo. Ele de sabe rabino. que é, ele sabe. Porque Isso você é um tá com exemplo papo de rabino. mimimi. Ele falou até se cuida com os caras que vão vir hoje à noite, ele não sabia por quê. Vamos seguir. Porque o mimimi do politicamente correto, que que parece mimimi? quase um socialismo, isso não é o cristianismo Você verdadeiro. conhece a minha produção E eu contra o estava falando. comunismo? Não, fala o que Você você conhece a fala, minha importa produção como se contra o comporta. socialismo? Eu quero falar que o César estava numa pergunta muito importante, que Você era a vai menina falar do novamente? Bandeirantes, Dudu. que ela não está conseguindo Você não levar tem valores condição. de Jesus na vida dela. Dudu. Ele me respondeu, ela vai ter a vida eterna. Ok, E eu Dudu, falei tá, que o, Só um minuto. Dudu, que o você- Hamas também acha Você isso. sabe que você tá sendo inconveniente agora. Porque a vez dele pediu 2 vezes. Tá bom, mas ele tá me Por ofendendo? favor. Não, ele tá tentando falar. Ofendendo? Depois vocês vão ter 3 minutos. Termina eu aí, não vou Tassos, deixar eles termina aí, interromperem Tassos. também. Ficarei quieto. Vamos lá, vamos lá. Sem problema nenhum. Eu não queria nem dizer isso, mas vou ter que perguntar o que é que o senhor está bebendo aí.
Não. Isso é ofender Então, de uma forma indireta e a partir de agora eu vou falar essas regrinhas que só vale para um lado e não vale para o outro. Eu vou falar com o César, que é uma pessoa muito mais educada e inteligente. César, como uma menina do Bandeirantes, que você tá vendo num caminho bom que pode ajudar muitas pessoas do é essa Brasil. menina do Bandeirantes? Qualquer pessoa, são 99% do Brasil. Tá. Certo? Que são Isso é o pessoas uísque que tá aí? que são pessoas que se consideram cristãs e elas vão na Isso igreja altera e elas a pessoa, comemoram né? isso. E elas comemoram o Natal. E elas vão na igreja e elas se consideram cristãs. E eu acho isso tudo muito bonito, porque tem união da família e tem valores muito bonitos. Só que nesse ponto específico, eu acho que acaba havendo uma distorção. E o que o nosso colega falou, porque eu vou explicar o que eu quis dizer com a minha afirmação, foi que várias religiões, né, o Hamas seria um caso extremo, mas várias religiões, elas acreditam que apesar do comportamento extremamente incorreto e extremamente imoral de uma pessoa, pelo fato dela acreditar no XYZ, entendeu o que eu quis dizer? Pode ser Jesus, pode ser Alá, pode ser Buda. Ela vai ter a vida eterna. Eu acho esse tipo de pensamento, inclusive no judaísmo, eu não estou falando contra ninguém. No judaísmo, uma pessoa extremamente ortodoxa, que se comporta de uma forma extremamente imoral, e ela trai a esposa, e ela se comporta mal, e ela faz abusos, só que no final das contas ela se comporta e se mostra de uma forma muito religiosa, ela acha que ela vai ter o Olam Abá, que seria o mundo eterno, eu acho tão grave quanto. Então eu não estava, Deus nos livre, comparando o cristianismo de hoje com o Hamas. Eu quis dizer que essa ideologia, ela é muito perigosa. Eles podem falar Posso agora? depois? Não, peraí. Eu tenho que pedir a permissão pro Dudu. Eles podem Pode, falar mas você disse que ele me Por ofendeu. favor. Ele me ofendeu Não, mas você com tá, assuntos mas você não tá, indiretos. você não tá deixando a gente fazer da forma que a gente combinou fazer. Por favor, deixa eles falarem. Agora eu nem sei mais. Eu vou passar o tempo para vocês e vocês falaram pra caramba, entendeu? Tá bom. Aí atrapalha. O pessoal daqui tá incomodado também. Eu quero deixar mais uma pergunta. Porque os cristãos não devem estar responder gostando. É que assim, eu queria sair desse mimimizento aí, dessa... deixa eu só Vamos lá. responder. Essa é a Vamos lá, última pergunta vai, desse vamos lá. bloco. Eu vou deixar 5 minutos Mas pra sem cada um ofensas falar indiretas, eu o- peço. Eu não lhe ofendi. Ofendeu. Eu perguntei o que é que o senhor está Não, mas foi uma pergunta É uma também ofensa? ofensiva. É uma Foi. ofensa ou Claro não? foi, Apesar que claro você foi. quiseram. Claro É foi. obrigado. porque o seu Eu não falei nada da tua vida. O seu comportamento, olha, isso aí é Guaraná? É o que isso aí? Não faz diferença vamos nenhuma. assim. Vocês vão continuar a responder ou eu passo a palavra? Você Não, eu concorda vou que responder. isso é uma coisa de um covarde, de uma pessoa que não quer discutir o próprio assunto Olha, e ela vai para outros? Ele não faz isso. Deixa eu dizer Calma. aqui.